Hoje eu posso contar um monte de história, né? Que às vezes o cara olha assim pro Rubinho e fala assim, não, ele é muito tranquilo, muito normalzinho, pai de família e tal, tranquilo. E tal, cara, eu me divirto, cara, eu me divirto. Eu racho de rir com essas coisas. Mas, porra, tu era sacana mesmo no último? Porque quando eu conversei com o Galvão, ele me contava umas histórias de ficar sacaneando o Senna e o Senna sacaneando ele. Mas eles eram pesados, né? A sacanagem era outro dele nível ali, né? Era nível pesado. Os cara... eu comprei uma máquina de peido lá e colocava embaixo do Schumacher no negócio na reunião lá. Meu nível era esse aí, entendeu? A primeira vez foi muito bom, cara. O primeiro é um que é bem tranquilo. É um... E aí, um olhou pro outro assim. Meio da reunião, cara. Mas como é que isso funcionava? Era um negocinho assim, desse tamanho, assim, tamanho do fone aqui, assim, bem pequeno. E você tinha um controle remoto que ficava. Aí eu colava embaixo da cadeira dele, sem ele ver, e ficava ali soltando. O cesto era muito molhado. Aí não dava nem pra... Tinha uma sequência de peidos. O molhado era... Aí já era. E era sempre na cadeira dele. Depois que ele viu que era eu que fazia isso, ele olhava com aquela cara assim, criança, sabe assim? Infantil. Aí eu adorava mais ainda, aí eu ficava soltando. O Vettel adorava isso, cara. Ele fala até hoje dessa máquina aí. É mesmo? Eu adorava, cara. Ele só sentava do meu lado pra ver se eu ia botar, em quem que eu ia botar, assim, nos briefings. E essas reuniões eram pra falar de quê, cara? Da pista, da segurança, do movimento que foi feito na última curva, os pilotos um xingando o outro, esse tipo de coisa. Briefing é assim. Briefing é uma coisa, mas você não puniu aquele cara que me fechou ali. É meio direto, assim. Briefing da Stock Car, então, você não tem noção. Isso aí acontece antes de todas as corridas? Todas. Todas as categorias têm briefing anteriormente. E como é que funciona? Vamos lá, o último que você foi, como é que é a estrutura dele? É uma sala, você chega, você assina presença, você tem que ter presença em todos eles, e aí cadeira normal, cadeira de escola, aquela coisa que vai distribuindo. Aí você meio senta com a tua turma, tem sempre uma turma. E eu sou meio da turma do fundão, assim, apesar de não ser da bagunça, eu sou do fundão. Eu não sou aquele que também fica fazendo um monte de barulho e tal. Mas se o Nelsinho estiver jogando Tetris, eu filmo para mostrar que ele está prestando atenção. Se o outro tiver... Eu dou uma sacaneada meio assim. Entendi. É tipo, parece uma escola mesmo, então. É uma escola. Porra, caramba, mas tu não bota mais saco de barulho de peido nos outros? Não, acabou a pilha daquela porra. Não... Faz tempo que eu não vejo. Mas eu vou até procurar, pra te falar a verdade, né? Aquilo é uma risada, velho. Aquilo... Porque o Galvão fala de uma vez que ele foi pegar um avião e o Ayrton cortou a camisa dele com tesoura. Então... Tá ligado? Deixou aqui e aqui só. Daí ele botava o paletó, não aparecia. Aí ele falou que eles foram pegar o avião... E o Ayrton falou, pede pra ele abrir o paletó ali, ele é maluco. Até deixar esse cara embarcar, ele é maluco. Aí foi quando ele tinha que abrir o bagulho, tudo cortado de tesoura, faltando os pedaços. Nossa, então... cara, essa é foda. O Galvão contando que amarrou as luvas do Senna num nylon e deixou assim pra fora do apartamento penduradinho. E o cara desesperado procurando a luva. Porra, isso é brincadeira, é meio pesada, mano. Os caras eram... Meio hardcore. Caralho. Prendeu o outro sentado na cadeira com um cadeado pela calça. Tá ligado? Foda. Não, eles eram... As histórias que o Berger contava que ele fazia. O Berger era companheiro de equipe do austríaco, que era companheiro do... O cara chegou em Bali lá, contratou um daqueles que trabalham lá, assim, e o cara falou assim, tá aqui, ó, $100, me arruma 20 sapos. Sapo. E soltou no quarto inteiro do Ayrton. Tipo assim, o cara abriu a necessaire, pulou um sapo, velho. É muito pesado. Isso é demais, né, cara? Caralho. Pô, mas isso é interessante. Isso, assim, não é uma parada que acontece muito entre vocês, né?
Porque os pilotos entre si são meio competitivos, assim, né? Mas eu sou de boa. Eu sou... você vai falar, pô, mas você não tem problema? Tem e tem que resolver. É uma coisa meio normal. Agora, por exemplo, lá na equipe, a gente ficou sabendo que quando veio um argentino correr com a gente, que ele tinha um pigarro que contaram uma história lá que na escola o cara começou a tossir, ele teve que sair e tal, e a gente já combinou. Antes da corrida, faz ânsia de vômito aí para ver o que ele faz. E aí um começou lá, o Tony tava junto. Aí o cara, ele já deu uma olhada assim, e aí o Suzuki, que estava com a gente na época, e o Tony fazendo... E o Suzuki, ele faz muito bem. Ele faz... O argentino picou a mula. Esses caras vão vomitar, esses brasileiros loucos. Então tem, sabe assim, tem que ter... com o Nelsinho, eu pegava assim... Às vezes é difícil ir até o banheiro, porque tem muita gente, tem fã ali e tal, não sei o quê. Então você pega uma garrafinha dessa, faz um xixi, assim. Eu deixava lá dentro do negócio das roupas dele. Queria morrer, cara. Essas são saudáveis, né? Mó esculacho isso aí, mano. Esculacho. Aí tu coloca lá tem uma história aqui de uma vez que a gente fez um episódio e precisava fazer uma tradução dele, porque foi um episódio em inglês. Aí tá o tradutor lá embaixo, e assim, eu tô falando aqui, o maluco tá falando aí e não dá tempo dele mijar, né? Aí o cara fez isso, pegou uma garrafa dessa daí, mijou dentro, aí tampou e esqueceu lá. Ele nem fez de maldade, ele esqueceu lá. Aí o Funari, que não tá aqui, foi pegar a garrafa, mas que tava meio mijada por fora, tá ligado? Ele pegou, o que é isso? Porra, é mijo. Esculacho. Não, mas o esculacho é mais porque assim, o Nelsinho, ele, entre uma corrida e outra, ele tinha um papelzinho lá, que, tipo, ele se limpava todo, assim, sabe? Cara, você vai correr de novo, tal, tá tranquilo. Não, puta, ele se limpava todo. Falei, esse aí vai tomar um mijo, toma, vai ficar lá. Então era divertido, porque os outros que ficam aí, ele chegava e ficou puto. Falou, porra, essa merda aqui. Então, era divertido, cara. Ué, parou com isso, cara? Faz mais, pô. O Tony voltou para os Estados Unidos porque com o Tony era mais legal, assim, né? Por quê? Porque dava para passar o capacete dele. Entendi, dava pra escaralhar um pouquinho mais. Dava pra deixar o xixi dentro do capacete mesmo, assim, aí era mais legal também. Ele faz um monte também, que... Deve ser muito louco trocar ideia com um cara de 96 anos, E minha avó viva também, 92, então os caras são, assim... Quando o cara fala, vai correr até quando? Eu falo, pô, se for depender da minha ancestralidade da longevidade aí, da minha família, eu vou bem longe. Mas... Daqui a pouco tá na Fórmula Fusca. Né? O que for criando, o que der, eu vou fazendo. Já viu os caras correndo uns corridinhas de Fusca? Já. Nossa, eu acho maneiro pra caralho. Mas é só os velhinhos. Como chamava? Speed 1600, o Super... É isso. Na época, eram mais de 50 Fuscas correndo em Interlagos. Era demais, cara. Demais. Eu adorava. Eles corriam junto... depois tinha Divisão 3, que aí tinha Fusca, Opala... Tinha todos os carros, mas tinha só, acho que chamava Speed 1600, e eu adorava, porque era um carro que dava muito vácuo. Né? Você vem atrás e... Então, os caras não conseguiam um abrir do outro, tinha sempre uma guerrinha, né? Quem tá de fora, quem tá correndo não quer, mas quem tá de fora gosta dessa guerrinha. Eu vi uma vez E é emocionante, assim, porque justamente por causa disso que você tá falando. Não fica muito distante. Tá uma parada ali, tá uma guerra o tempo inteiro. Eu vi uma de Fusca e eu vi uma outra que misturava um monte de carro, mas essa eu não entendi legal. Porque assim, tinha uns carros que claramente era muito mais rápido que os outros, eu não entendi porque eles estavam juntos e tal. Então, é por isso que precisa muito, se o cara tá na televisão narrando bem, comentando bem, para poder você entender que talvez tem diversas categorias. Então, o cara tem motores diferentes. Não tem como o cara disputar um com o outro, entendeu? Por exemplo, eu tenho falado para o pessoal da Vicar e da CBA que eu acredito... O que é isso? A Vicar é a organizadora da Stock Car. Tá. E a CBA é a Confederação Brasileira de Automobilismo, que é quem rege o circo. Que é quem tá meio que tá por trás da Fórmula 4, por exemplo? Isso. Tá. Então, eu falei para eles que
depois de assistir a prova da Stock Car no domingo, faltou o telespectador saber quantos pushes. O que é o push? O push é a borboleta do carburador abre 60%. Tá? Isso são 440 cavalos. Aí, quando eu aperto o push, eu abro ela para 87, acho que é isso, 87. Então, eu tenho ali um ganho de 90 cavalos que o carro vai mais. E todos nós largamos com 44 no sábado para a corrida de sábado. Se você quiser torrar os 44 no sábado, beleza. Se você não quiser usar os 44 no domingo, beleza. Você pode usar 22 e 22. Você pode usar 1 e 43. Você pode fazer o que você quiser. 44 para usar no fim de semana. Isso. Mas o cara que larga no domingo, como é que o cara que narra a corrida narra uma corrida sem saber quem que está indo, por quê? Então, eu acho que tem que ter ali uma coisinha na televisão que cada vez que o cara usa, porque aí você sabe quando ele está usando que acende uma luz verde no carro, entendeu? Mas você não está contando quanto eles têm. Mas eu acho que tem que ter nomezinho ali, Rubens Barrichello, 39. Quem é que controla esses 44 aí? O piloto. Tá. E assim, se você quisesse, você conseguia apertar 45? Não, porque acaba com 44. Não dá para burlar. Tá. O que tem é a votação do fan push, que aí você ganha... Na época passada ganhava 1 a mais e agora você ganha 4 a mais, porque são diferentes. Agora ele é usado por 8 segundos e não pelos 20 de antigamente. Então é um número maior por um uso de segundos menor. Então, se você vai lá, vota para mim e eu tenho uma quantidade, eu estou entre os 6 mais votados, eu tenho um fan push que é a mais. E o que tu acha desse sistema aí do fan push? Eu acho legal porque traz o público para perto. Mas ele não torna a corrida mais desigual? Tem um lado que a gente pode olhar como um desigual, mas é por isso que quando eu também fui fazer... Quando falaram que ia ter isso, eu dei... uma das opções era não ter toda a prova. Tá. O cara que ganhou uma, ele fica... Na próxima ele não tem. Por quê? Porque eu acredito nisso. Eu corri de Fórmula 1 19 anos. Então eu sou mais popular que alguém que está lá que pode ser que não tenha chance. Então aí é desigual. Entende? Sim. Mas é interessante isso daí. Então tem 44 push, isso é programado de certa forma no carro, daí não tem como você burlar isso. Então, tecnicamente, teria como essa informação ser enviada para algum lugar e as pessoas saberem. Por exemplo, o cara que está narrando saber quantos push tem ali. Eu acho que aí a corrida fica mais interessante para o cara que está assistindo, né? Para ele saber. Porra, o cara tá largando com um monte. Tá? Eu larguei com bastante push e larguei em 20º. Cheguei em 4º. Mas se deve muito ao fato de eu não ter usado tanto no primeiro dia e mais no segundo. Então é uma escolha que às vezes pode ser que dê certo, às vezes você pode dar um tiro no próprio pé que não é legal, mas... Economizar demais, né? Às vezes você economiza demais, acaba a corrida, você morre com eles lá e nem usou, entendeu? No profissional tem o cara que morre com push? Tem. É mesmo? O cara economizou e deu uma bandeira vermelha ou entrou um safety car. Fudeu. Já Entendi. era. Entendeu? Então... Entendi. Pô, mas é maneiro esse. É tipo o nitro do Top Gear. Exatamente, né? Isso. Para quem não entende, é exatamente isso.